E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Mas o que significa o vinho? Nas Escrituras, o vinho simboliza falsas doutrinas. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O efeito deste vinho é o engano, pois é o vinho fermentado, que leva as pessoas para longe da verdade. Então, encontraste a primeira mensagem angélica que apresenta a verdadeira doutrina? A Babilônia apresenta o vinho, ou seja, a falsa doutrina. A escuridão da noite nos impede de ver a verdade ao nosso redor. Assim como as trevas, a mentira tem nos impedido de enxergar o verdadeiro caráter de Deus. Falsas ideias e doutrinas são como árvores que mudam de acordo com a estação. Elas balançam como vento e continuam a cair e a crescer há séculos. Só há uma maneira de afugentar as trevas. É somente com a luz. Pedro diz que temos a firme palavra dos profetas e que fazemos bem ao prestarmos atenção nela como uma lâmpada que brilha em meio às trevas. E é com a luz das profecias que identificaremos esse sistema chamado de Babilônia. O sistema da Babilônia é refletido por esta mulher de Apocalipse capítulo 17. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os primeiros símbolos que nos ajudam a identificar Babilônia são a mulher, a besta e as 7 cabeças. A fim de compreendermos corretamente estes símbolos, é necessário permitirmos que a Bíblia os defina. Veja o que Deus tem a dizer sobre o símbolo profético da mulher. Eu assemelhei a filha de Sião a uma formosa e delicada mulher. Sião era o nome dado ao povo de Deus. Em Isaías lemos o seguinte: Diga a Sião, vós sois o meu povo. Portanto, no Antigo Testamento, Deus utilizava a mulher como símbolo para representar o seu povo. No Novo Testamento, a mulher também é utilizada como símbolo para representar a Igreja de Deus. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Há 2 mulheres no livro de Apocalipse. Há uma virgem vestida de branco, representando a Igreja de Deus, e a outra uma prostituta chamada de Babilônia. Ela representa uma falsa igreja, e é esta que se assenta sobre a besta. Se permitirmos à Bíblia explicar os seus próprios símbolos, devemos ir ao livro de Daniel para descobrir o que é a besta. A 4ª besta será um 4º reino sobre a terra. De acordo com Daniel, uma besta é símbolo de um reino ou nação. Uma vez que a Bíblia utiliza a mulher como símbolo de igreja e a besta como símbolo de uma nação, então o símbolo de uma mulher sentada sobre a besta é símbolo de uma igreja que controla uma nação. Ou seja, esta nação é uma mistura entre igreja e Estado. João também diz que essa besta tem 7 cabeças. A Bíblia nos diz o que significam essas cabeças apenas 6 versos depois. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher se assenta. O fato desta mulher se sentar numa besta de 7 cabeças nos revela que esse poder político-religioso está localizado perto de 7 montes. João dá mais detalhes sobre ela. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. A 4ª pista é que essa mulher, ou melhor, igreja, chamada de Babilônia, é descrita como uma prostituta, o que significa que ela abandonou a aliança eterna de Deus. Sendo assim, esta igreja não representa o povo de Deus. Pelo contrário, ela é uma igreja apóstata. A 5ª característica é a aparência da mulher.
Suas vestes são das cores roxa e vermelha. Novamente permitindo que a Bíblia defina os seus próprios símbolos, vemos que Deus nos revela que essa mulher é uma nação político-religiosa, localizada perto de 7 montes, e é uma igreja apóstata que se veste de vermelho e roxo. Há apenas uma igreja que se encaixa nesta descrição. Se trata da Igreja Católica Romana. Vamos investigar as evidências desta conclusão. A cidade do Vaticano é a única igreja-estado no mundo. É conhecida como a Cidade dos 7 Montes, e suas cores primárias são púrpura e escarlate. Durante a Reforma Protestante, muitos reformadores como Thomas Cranmer, John Wesley, William Tyndale, John Wycliffe, Philip Melanchthon, John Huss, Martin Luther e centenas de outros, todos concluíram que o papado é a prostituta Babilônia, mencionada em Apocalipse. Eu, de minha parte, libertarei a minha mente e consciência, ao declarar em alta voz ao Papa e a todos os papistas que o papado é verdadeiramente ninguém mais que o reino da Babilônia, o próprio Anticristo. Afinal, quem seria o homem do pecado e o filho da perdição, senão aquele que, por seu ensinamento e ordenanças, aumenta o pecado e a perdição das almas da igreja, enquanto ele mesmo se assenta na igreja como se fosse Deus? Todas essas condições têm sido cumpridas ao longo do tempo pela tirania do papado. Martinho Lutero. A segunda mensagem angélica alerta sobre o vinho da Babilônia e da influência intoxicante de suas falsas doutrinas que enganam o mundo todo. E sim, até mesmo o mundo cristão. Mas isto não aconteceu repentinamente, mas subitamente ao longo de séculos. Quando você pensa na declaração de Jesus, pouco antes dele partir, ele disse: "Este evangelho será pregado por todo mundo, e então virá o fim." E nós vemos os discípulos saindo e pregando o evangelho, mas nós vemos que o fim não veio. E a razão, eu creio, é porque aquele evangelho se tornou corrompido. E um evangelho diferente começou a ser propagado pelo mundo. Na parte 2 desta série, vimos como o Evangelho Eterno e a Aliança Eterna foram revelados por meio do santuário. Mas agora veremos uma profecia no livro de Daniel que revela que o santuário seria atacado. É sobre isto que se trata. É um ataque ao Evangelho e à Aliança. Esta foi substituída por uma falsa. Engrandeceu-se até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Não resta dúvida ao se analisar a sequência do capítulo de que o chifre pequeno é o papado católico romano. A profecia de Daniel nos revela que o papado se engrandeceria e se exaltaria acima do príncipe do exército, que é Cristo. E por meio do papado, a verdade, representada pelo santuário e por Cristo, seriam lançados por terra. Ao invés de olharem para Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial, as pessoas foram ensinadas a olharem para um sacerdote humano em um falso santuário. Então o que acontece é que durante a Idade das Trevas tem um poder entrando em cena que ataca cada um dos utensílios do santuário e as verdades que eles representam. E o altar de sacrifício, que representa o sacrifício de Cristo, foi atacado, alterado em certo sentido. E um novo ensinamento entrou em cena que dizia: o sacrifício de Cristo não foi suficiente para perdoar os pecados. Se você quiser ser perdoado, você tem que pagar. Você tem que comprar indulgências, você tem que pagar penitências. Então o sacrifício de Cristo não era suficiente para o perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo, que foi realizado somente uma vez,
hoje é realizado perpetuamente em cada missa. O problema é que isto tira o poder do sacrifício de Jesus na cruz. A pia, que representa o batismo, também foi alterada. Nós devemos nos arrepender e então sermos batizados. Então você tem que ter idade suficiente para entender que você pecou e se arrepender por decisão própria. E esse ensinamento foi substituído pelo batismo infantil por aspersão. A mesa dos pães da proposição representam a Bíblia, e a Bíblia foi retirada durante a Idade Média. É proibido aos leigos lerem o Antigo e Novo Testamentos, e é proibido ainda mais severamente possuir os livros acima em linguagem popular. Os senhores dos distritos devem procurar diligentemente os hereges em casas, florestas, até mesmo os seus esconderijos subterrâneos devem ser completamente destruídos. Papa Gregório IX, Concílio de Toulouse, ano de 1229. Então, quando você remove a palavra de Deus, você tira a verdade de Deus. E agora você tem pessoas que estão sujeitas à superstição, sujeitas à tradição, mais do que a palavra de Deus. Disseram às pessoas que elas não poderiam ler a Bíblia por conta própria. Em vez de compartilharmos do pão da vida, que é uma referência às Escrituras, agora uma outra pessoa deveria interpretá-las para nós. E assim se perdeu de vista a verdade e a importância da Bíblia como fundamento. O altar de incenso, que representa a intercessão de Cristo em nosso favor, foi derrubado e no seu lugar foi estabelecido o que se chama de confessionário. Tinha 2 compartimentos, era dividido por uma cortina, com um homem sentado no lugar de Deus, ouvindo as confissões de outros homens. E foi dito às pessoas: vocês não podem ter acesso direto a Deus. Vocês devem vir aos sacerdotes e confessar os seus pecados a eles. Veio então a figura do padre, colocando-se entre o pecador e o Senhor, dizendo: de agora em diante vocês devem confessar os seus pecados a mim. E mais uma vez, barreiras estavam sendo colocadas entre o homem e Deus. Perdeu-se a capacidade do indivíduo de ir diretamente a Deus. E o candelabro de 7 braços representava a igreja, e ele também foi atacado nas perseguições que ocorreram durante esse período de tempo conhecido como Idade das Trevas. A liberdade para testemunhar também foi removida, e é isso que representa o candelabro, o testemunho. Qualquer um que divergisse do ensinamento dessa igreja dominante, desse sistema dominante, era perseguido, queimado, torturado e de muitas maneiras diferentes, para que eles se adequassem ao sistema. Então, de muitas maneiras, você pode ver o santuário sendo derrubado. E aí, no compartimento santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança... É ali onde você encontra os 10 mandamentos, dentro da Arca. E a Bíblia diz que esse poder cuidará em mudar os tempos e a lei, em Daniel 7:25. A Reforma Protestante deixou clara, ou pelo menos pregou poderosamente, que eles entendiam que o poder papal, que alegava ter autoridade para mudar a lei de Deus, era justamente este poder. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Mas a Igreja Católica diz: não, pelo meu divino poder eu aboli o dia do sábado, e agora ordeno a vocês guardarem o primeiro dia da semana. E eis que todo mundo civilizado se curva em obediente reverência ao mandamento da Santa Igreja Católica. A profecia previu que a Igreja Católica tentaria mudar os tempos e a lei, e ela reconhece este fato. O Papa possui poder para mudar tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Ao analisarmos a teologia da Igreja Católica, vemos que no Catecismo o 2º mandamento foi apagado. Ele não está lá. Eles deletaram o mandamento que proibia o uso de imagens. Mas agora tinha um problema, pois só havia 9 mandamentos. Sendo assim, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. Além do santuário ter sido jogado por terra em termos de muitas doutrinas e leis, também perdemos a noção do sábado. E eles pegaram o descanso no 7º dia, que apontava para o sábado, e disseram: pelo poder e autoridade da igreja,
nós mudamos esse dia para o domingo, o primeiro dia da semana. Salientando esta alteração do mandamento, um padre disse o seguinte em 1803. É bom lembrar os presbiterianos, batistas, metodistas e todos os outros cristãos que a Bíblia não apoia em nenhum lugar a sua observância do domingo. Domingo é uma instituição da Igreja Católica e todo aquele que guarda esse dia guarda um mandamento da Igreja Católica. A humanidade, que costumava entender que a guarda do sábado fazia parte da vida cristã, no cristianismo primitivo, agora ouvia dizer que não. Agora, o sábado é o primeiro dia da semana. Esta mudança foi feita pela Igreja Católica Romana, pois ela alega possuir este poder. O caminho mais seguro é sempre o das Escrituras. Se a Bíblia afirma que Deus diz algo, mas eu me permito ser convencido por outra pessoa que Deus não disse aquilo, de quem é a culpa? Eu sou o culpado. A ideia de que o sábado do Senhor foi mudado é ridícula se você pensar a respeito. Porque o único mandamento que começa com a palavra lembra-te é justamente aquele que eles querem que esqueçamos. Estes princípios da verdade são imutáveis. É por isso que eles estão lá dentro da Arca da Aliança, mas eles foram perdidos durante a Idade Média. Ao longo dos séculos, as verdades representadas no santuário foram lançadas por terra. Elas foram anuladas. Isso porque a verdade do ministério de Jesus no santuário celestial foi substituído pelas falsas doutrinas da Igreja Católica. Há muitas mentiras que compõem o vinho de Babilônia, mas uma que ataca diretamente o coração do Evangelho é aquela relacionada à aliança que Deus fez com seu povo. Jesus utilizou o vinho puro, não fermentado, em sua aliança. Por outro lado, a Bíblia descreve o vinho da Babilônia como fermentado. Jesus, no Novo Testamento, enquanto ele estava tendo a última ceia com os discípulos, ele dá a eles o pão e diz: "Este é meu corpo, que é partido por vós." Então ele dá a eles o vinho, que é o suco da uva, e ele diz: "Esse é o sangue da aliança." Ou o Novo Testamento. Na verdade, Jesus disse: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue." O vinho simboliza a nova aliança. O que é a nova aliança? Deus disse: "Eu escreverei a minha lei no seu coração e na sua mente." E quando a Babilônia oferece esse vinho falsificado, ela está oferecendo uma aliança falsificada. Este vinho é um vinho falsificado, e eu cito Provérbios 31. A Bíblia diz: "Não é próprio dos reis beber vinho, nem a bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei." Então, este vinho, ele é fermentado, é impuro, e quando você bebe desse vinho, ele causa com que você esqueça o que Deus disse para você se lembrar. E quando disse Deus para lembrar? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então é esse o vinho que está sendo dado para o mundo atualmente. Assim, vemos que cada mobília do santuário, incluindo a lei de Deus, foram removidos. Então todas as coisas que a Bíblia disse que esse poder faria, eles fizeram no período previsto de tempo. Então aqui você tem uma destruição total das verdades representadas no santuário. Então, o santuário inteiro, desde a porta de entrada até o lugar santíssimo, tinha sido corrompido e precisava ser restaurado. A profecia de Daniel 8,14 nos diz: "Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado." Num certo período de tempo, todas essas verdades que foram derrubadas por esse poder do pequeno chifre seriam finalmente restauradas. Portanto, todo o santuário foi jogado por terra e pisado por este homem do pecado, até chegar à Reforma Protestante. E durante um período de 500 anos, exatamente isso aconteceu. Deus começa a trazer diferentes movimentos a esse cenário que restaurariam cada um dos utensílios do santuário, quase século a século num período de 500 anos. Então temos John Wycliffe entrando em cena nos anos de 1300, ele traduziu a Bíblia na linguagem do povo e assim desencadeou a reforma.
Martim Lutero nasceu nos anos de 1400, começou a fazer a reforma protestante nos anos de 1500, e ele, em essência, restaurou a verdade de que o sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos pecados. Você não tem que pagar penitências. É pela fé no sacrifício que ele fez por nós que nós somos perdoados dos nossos pecados. John Calvino entra em cena nos anos de 1500, funda o movimento presbiteriano. Calvino sentia muito o dever de orar, e ele escreveu bastante sobre a oração, e ele basicamente ensinou que você não precisa dos sacerdotes para ter acesso a Deus. Você pode ter acesso direto ao trono de Deus sem ninguém. E isso na época de 1600. John Smith e o Roger Williams se tornaram fundadores do movimento batista, e eles deram importância especial à restauração do verdadeiro modo de batismo. Você deve se arrepender e então ser batizado. Não é para ser aspergido. Ser submergido totalmente é um símbolo de ser sepultado totalmente e começar uma vida totalmente nova. Então o movimento batista restaurou o verdadeiro modo de batismo. E nos anos de 1700, nós temos John Wesley que entra em cena, e ele é o fundador do movimento metodista. E ele nota especialmente a importância do ministério de evangelismo leigo. Vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. E o movimento metodista incorporou todas essas coisas que os movimentos antes dele restauraram. E eles adicionaram esse elemento do evangelismo. Vós sois a luz do mundo, deixe a luz brilhar. E pelos anos de 1800 ainda tem um artigo do santuário a ser restaurado. É a Arca da Aliança, mais especificamente o sábado, no 7º dia. E foi nesse século que Deus trouxe em cena o movimento adventista do 7º dia, que focaria especialmente na lei de Deus e no mandamento que foi derrubado, que é o sábado no 7º dia. Então, basicamente, você tem duas profecias no livro de Daniel, uma dizendo que o santuário seria profanado e outra dizendo que o santuário seria purificado no fim dos 2.300 dias. E você vê que a história confirma isso nos mínimos detalhes. O fato de que esse evangelho eterno seria novamente pregado em 1844 simplesmente significa que todas as coisas que foram alteradas e derrubadas no Evangelho verdadeiro teriam sido restauradas até 1844, na mesma época que o Evangelho eterno foi totalmente restaurado e começou a ser pregado novamente. É nessa hora que o julgamento começa. E agora você tem essa mensagem sendo espalhada, é uma mensagem para os últimos tempos, e é uma mensagem que na verdade prepara o mundo para a volta de Cristo. Assim como Noé chamava as pessoas a saírem da multidão e entrarem na arca, Deus, nos últimos dias, está chamando as pessoas para fora dos enganos de Babilônia. E ouvi uma outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para não participarem dos pecados dela e nem recebam de suas pragas. Sai dela, povo meu. Você sai da falsidade e entra para a verdade. O povo de Deus dentro de Babilônia representa as igrejas que alegam servir ao Senhor. Do contrário, Deus não as chamaria de seu povo. Deus está convidando as pessoas para a verdadeira adoração. Nos dias de Noé, a mentalidade da maioria ridicularizava o plano de salvação. Eles se recusaram a entrar na arca. E no tempo do fim também é um caminho para a arca, pois existe a Arca da Aliança que aponta para a lei de Deus dentro do santuário. E quem rejeitaria a primeira, também rejeitará a segunda. Mas há muitos que estão sendo enganados. Há muitos que aceitam um erro por ignorância. Mas conforme Deus vai iluminando essas pessoas com o seu Espírito, à medida que passam a entender as verdades bíblicas, aí sim farão a escolha consciente e poderão sair do sistema que rejeita a vontade de Deus. Essas pessoas perceberão que o sábado, assim como a mensagem dos mandamentos de Deus, não é pregado pelas suas igrejas. Nelas não é pregado que a hora do juízo de Deus chegou. E ao constatarem que as suas igrejas não pregam a primeira mensagem angélica, elas finalmente decidiram sair. Quando eu ouvi esta mensagem pela primeira vez, a mensagem de que a denominação a qual eu pertencia era a Babilônia,
e que fazia parte de um falso sistema de adoração, fiquei assustado. Veja, eu fazia parte da Igreja Católica. Eu conhecia muitas pessoas boas dentro do sistema católico, mas quando vi que seus ensinos contrariavam a Bíblia, eu não tive escolha. Sendo um ser humano racional, eu olhei para a questão e pensei: a única decisão lógica é fazer o que Deus pede em sua Bíblia, e não as tradições dos homens. E foi uma decisão muito difícil, pois toda a minha família é católica, e até hoje ainda são. Mas é uma decisão necessária para que as pessoas vejam que Babilônia caiu. Não apenas uma, mas 2 vezes. Já que não foi apenas o catolicismo que caiu, mas também as filhas da prostituta, que é mencionada em Apocalipse capítulo 17, elas também se tornaram Babilônia espiritual. E sobre a sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Ela é descrita como sendo a mãe das meretrizes e abominações. Então, ela é a mãe e tem filhas. Então, quando essa mensagem do segundo anjo é proclamada, eu creio que essa mensagem fala geralmente sobre a mãe, mas especificamente sobre as filhas. Então, quem são as filhas? São as igrejas protestantes que saíram dela e não mais estão protestando, as que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. A segunda mensagem angélica nos diz claramente que devemos abandonar os sistemas religiosos nos quais a primeira mensagem angélica não está sendo praticada. As igrejas protestantes que viraram as suas costas para a mensagem do santuário, para a lei de Deus, para o sábado, é o que está sendo mostrado aqui. Caiu, caiu a grande Babilônia. E Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. Então esse é um chamado para o povo de Deus que se encontra dentro desses sistemas decaídos, para que eles saiam deles. E estas religiões decaídas estão ensinando que existe algum outro caminho para o trono de Deus. Mas na verdade só existe um caminho para o trono de Deus. E esse caminho é o padrão dado a nós pelo santuário. Ao invés de protestarem contra as tradições de homens e o vinho da Babilônia, estas igrejas se embebedaram dele e o jorram para as suas congregações. O termo Babilônia, que significa confusão, é muito apropriado a essas igrejas. Todos alegam terem retirado suas doutrinas da Bíblia. No entanto, se dividiram em inúmeras denominações com crenças muito diferentes. Hoje, a fé religiosa é tão confusa e discordante que as pessoas simplesmente não sabem o que é verdade. Apesar das trevas espirituais e alienação de Deus das igrejas que constituem Babilônia, verdadeiros cristãos ainda podem ser encontrados em meio a elas. Muitos destes ainda não tiveram a chance de ouvir a verdade. Não são poucos os que estão insatisfeitos com a situação atual e anseiam por uma pura luz. Eles procuram em vão a imagem de Cristo em suas igrejas. Conforme estas igrejas se afastam da verdade e se aliam cada vez mais ao mundo, a distância entre os dois grupos aumentará, resultando finalmente em separação.